Antes de começarmos o culto, nós vamos ouvir um pouco de louvores, né? Enquanto vai chegando mais pessoas. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Pecado dá o SAMU e a ferida sarará. Estou apenas aguardando mais algumas pessoas ingressarem aí, conectarem conosco para darmos início ao nosso culto. Estou abrindo um pouco mais cedo hoje, justamente para... A gente fica ouvindo alguns louvores enquanto o pessoal chega para estudarmos um pouco a doutrina do Senhor, tá bem? Vou botar um outro louvor aqui para vocês irem preparando a alma para a palavra, né?
me atrapalham a visão. Tuas promessas são tão grandes e as lutas querem me esmagar. Oh meu Deus, ajuda-me a avançar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. Oh, quando os meus sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te Tua presença me aquieta a alma e me faz ninhar como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. A esperança renasce e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar, Senhor. A esperança, ela renasce em meu coração e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. Pois tudo que eu sei é te adorar. Tudo que eu sei é te adorar, Jesus. Tudo que eu sei é te adorar, é te adorar. Amém, igreja? Eu estou botando esses louvores, antecipando alguns louvores pra gente, porque já tinha muita gente online e eu não queria deixá-los esperando, então coloquei esse louvor para a gente dar início, né, ao nosso culto,
de doutrina, nós vamos ouvir agora mais um louvor depois da oração, né? Vamos ouvir depois da oração. Vamos abrir agora o nosso culto oficialmente, vamos abrir o culto de doutrina. Eu peço a vocês que fechem os olhos e vamos orar. Pai eterno, Pai querido, Pai misericordioso, aqui estamos nós mais uma vez reunidos através desta live, Senhor, pelo Instagram, Senhor, com o desejo no coração de estarmos conectados com o Teu Santo Espírito, meu Deus. Que nós possamos nos ligar com o trono da Tua glória nesta noite, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa interpretar tudo que está dentro dos nossos corações, tudo que as nossas almas têm a ser, meu Deus, e promover, Senhor, uma verdadeira comunhão contigo, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a nossa intimidade, a nossa comunhão contigo só pode existir, Senhor, se for através da Tua poderosa palavra, Senhor. Se a Tua palavra entrar nos nossos corações, no profundo da nossa alma, Senhor, e fazer aquele reboliço que é preciso ser feito em cada vida humana, Senhor, para poder começarmos a saborear a Tua presença em nossas vidas. Meu Senhor e meu Deus, não é em vão que Tu vieste com essa graça maravilhosa da palavra da verdade e que Teu Espírito da verdade continua em nosso meio para nos orientar, nos instruir, nos assistir e nos livrar, meu Senhor e meu Deus, de todo engano, de toda interpretação errônea da palavra, porque só nele encontramos toda a instrução, todo o ensino e toda a sabedoria, meu Deus. Sê com o Teu povo nesta noite, levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, Senhor. Visita, Senhor, leitos de hospitais, clínicas, UPAs, meu Senhor, meu Deus, e até lares, Senhor, onde pode ter algum enfermo moribundo, necessitando, Senhor, de um operateu de cura. Que Teu Espírito Santo possa, meu Senhor e meu Deus, ir ao encontro das vidas que estiverem ansiosas, clamando, invocando Teu nome, em busca, Senhor, de um socorro. Que Tu possas derramar a unção da cura sobre essas vidas, meu Senhor e meu Deus, e fazer com que elas possam Te encontrar através desta verdade maravilhosa, Senhor. Sê com todos os que já se encontram aqui conectados, com aqueles que irão se conectar. Vai trabalhando em nossos corações, vai derramando sobre nós sabedoria, conhecimento e discernimento do alto, dando todo o entendimento espiritual, Senhor, para que essa palavra fique verdadeiramente cravada em nossos corações pelo Teu próprio Espírito, meu Deus. E que nada possa, meu Senhor e meu Deus, extrair essa verdade de dentro de nós para vivermos sempre imunizados, sempre imunes, sempre vacinados contra todos os enganos que este mundo oferece. E assim, meu Deus, é que eu Te oro e já Te agradeço no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Vamos então ouvir agora um louvor que eu reputo como oficial do nosso culto e logo em seguida iremos ouvir a doutrina. Amém? Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu sabes muito bem, tu és tremendo. Amém, igreja? Vamos então agora mergulharmos nas águas purificadoras, que é a palavra de Deus. Esta água que limpa, restaura, cura e restabelece a nossa vida em todos os campos, quando nós verdadeiramente servimos a Deus com fé, né? Cumprindo em nós a prosperidade de Deus, que é primeiro buscar o seu reino, e todas as demais coisas deste mundo nos serão acrescentadas. Primeiro vamos cumprir a vontade de Deus, buscando o seu reino, ou seja, buscar comunhão com Deus, a plenitude dessa intimidade que Deus quer que tenhamos com Ele, para poder recebermos dele todas as promessas que Ele tem para cada um daqueles que receberam a adoção de filhos, né, do Senhor. Então eu deixo para vocês, para iniciarmos a doutrina desta noite, o que está lá em segundo epístola de Paulo à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos ver o que é que diz aqui. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Repito, a letra mata e o Espírito vivifica. Pai, mais uma vez nós pedimos permissão para entrar na Tua presença, desta feita para Te suplicar que tu desça sobre nós o Espírito da sabedoria, do conhecimento e discernimento. Meu Senhor e meu Deus, dá todo o discernimento necessário para cada um de nós entendermos a Tua palavra, que ela seja implantada em nossas almas pelo Teu próprio Espírito, Senhor, para que nossas almas fiquem fortalecidas e possam estar sempre preparadas, meu Deus, para não cair nas tentações que este mundo oferece, para que nós também estejamos sempre com os nossos olhos protegidos, para não ficarmos cegos com as luzes de neon e estarmos sempre a Te servir, meu Deus. Ser com o Teu povo, abençoa todos os que já se encontram conectados através desta live, abençoa também aqueles que ainda irão se conectar, e todos os que, direto ou indiretamente, participarem, meu Senhor, meu Deus, do estudo dessa verdade nesta noite. Abençoa poderosamente, visita cada um dos nossos familiares, de cada família aqui representada, para a glória do Teu santo nome. Que o homem que vai ministrar essa palavra desapareça completamente, para que Teu Espírito Santo possa usar a sua boca, sua mente e seu coração e falar profundamente às nossas vidas, Senhor. É o que eu Te oro e Te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Vamos então meditar nessa palavra. Essa passagem aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, se nós passarmos numa leitura, apenas uma leitura perfunctória, uma leitura apenas de rápida leitura, sem querer penetrar, né, na profundidade dessa leitura, nós não poderemos sentir o que verdadeiramente Paulo, pelo Espírito Santo, estava querendo nos ensinar aqui, quando ele diz que nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, ele diz, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E eu vou explicar a vocês o que é isso, porque quando Paulo está falando isso aqui, ele está dizendo, somente pelo Espírito,
somente pelo Espírito, nós não cansaremos da leitura bíblica. Se a gente for ler a Bíblia pela carne, vai chegar um momento que a gente vai cansar de ler a palavra de Deus e vai começar a sentir assim um bloqueio, uma rejeição dessa leitura, porque estamos fazendo essa leitura pela carne e não pelo Espírito. Jesus, ele foi prova disso, que ele nada fez antes que fosse primeiramente batizado com o Espírito Santo, também recebesse o Espírito Santo sobre a vida dele, e assim que recebeu o Espírito Santo levou Jesus até o deserto, onde ele passou 40 dias, onde ali também foi derramado o poder sobre ele, que ele estava como homem, e o Espírito de Deus derramou poder sobre ele, lá no deserto, porque ele foi buscar essa comunhão com Deus, né, de uma forma bem isolada. Ele buscou essa comunhão com Deus, até nos lembrando de que João Batista também foi parecido, né? Então, Jesus, ele nada fez sem que antes recebesse o poder do Espírito Santo. Primeiro, ele recebeu o Espírito Santo no momento em que ele batizou-se nas águas, né? Porque o batismo nas águas é o batismo para o arrependimento. Aí ele batizou-se nas águas através de João Batista, e quando ele estava sendo batizado nas águas, desceu sobre ele uma pombinha, né? Simbolizando o Espírito Santo. E o João Batista ouviu literalmente, de forma nítida, aos seus ouvidos espirituais, Deus falando: este é o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Mas logo em seguida, o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Então, quando Jesus terminou de ser batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, quer dizer, ele recebeu o Espírito Santo, mas o Espírito Santo apenas o selou como filho agora, por adoção, que ele estava como homem, ele mesmo se tratava por filho do homem, né? Ele quando ia se autotratar, ele dizia o filho do homem, mas ele era o próprio Deus encarnado homem, só que estava como homem 100%. Então ele recebeu, ele batizou-se nas águas. João Batista até quis se recusar de batizar Jesus Cristo, porque João Batista testificou que ele era o Filho de Deus, o Messias que teria que vir. E João Batista disse: eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Eu não sou digno de desatar nem as tuas sandálias. Mas o Senhor Jesus disse para ele: João, importa que cumpra-se as escrituras, a justiça, né? Importa que cumpra-se as escrituras. Então Jesus diz: eu tenho que me batizar para cumprir-se o que está nas escrituras. Então João cumpriu as escrituras batizando Jesus nas águas, mas disse isso, que não era digno de nem desatar a sandália dele. E o interessante de tudo isso é que depois Jesus é batizado nas águas e recebe, né, o sinal de que o Espírito Santo pousou sobre ele, como nós também recebemos o Espírito Santo quando fazemos uma aliança sincera. Eu estou falando em aliança sincera de coração. Como é essa aliança sincera de coração, pastor? A aliança sincera de coração, meus amados e minhas amadas irmãs, a aliança sincera de coração é aquela aliança em que a gente vai a Cristo verdadeiramente arrependido das nossas culpas, do nosso pecado, conscientes que não existe nenhum ser humano na terra que não tenha pecado. Mas quando nós fomos celebrar a aliança com ele, nós fomos com sinceridade, fomos mostrar para o nosso Deus Criador que nós sabíamos que éramos pecadores, que já nascemos em pecado, mas que estávamos ali querendo ser redimidos dessa culpa que nos traz a maldição, que nós vivemos debaixo de maldição. E quando nós fomos a Deus através de seu Filho Jesus Cristo, nós quebramos toda a maldição que existia para poder receber agora a graça imerecida da salvação. E receber a graça imerecida da salvação é justamente, meus amados irmãos, receber essa graça imerecida da salvação é justamente a gente ter consciência de que só com a palavra de Deus, só através da palavra de Deus, nós podemos ter essa graça. Porque quanto mais a palavra for cravada dentro de nós, mais nós iremos adentrando numa profunda intimidade com Deus pelo Espírito dele, que está em nosso meio, o Consolador, para nos orientar, nos assistir e nos instruir.
Então, Jesus recebeu também o Espírito Santo, mas Jesus ainda precisava, como todos nós, porque tudo que Jesus fez era para mostrar o que nós teríamos também que seguir, esse mesmo protocolo, né? Nós tínhamos que seguir esse mesmo protocolo. Jesus recebeu o Espírito Santo quando desceu as águas, mas em seguida o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, está em Mateus também. Lucas 4:1 diz que Jesus, logo após o batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Lucas 4:1. E lá em Lucas 4:15, já diz que Jesus estava voltando para Nazaré. Jesus voltou a Nazaré e quando ele voltou a Nazaré, ele foi pregar no templo, que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, 18 e o 19. Né? Ele voltou para Nazaré, foi pregar no templo, e isso nós vemos lá no versículo 18 e 19. Então, Jesus, ele primeiro foi ao deserto para poder, amados, entrar na profunda intimidade com Deus. E para poder entrar na profunda intimidade com Deus, ele precisava receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus, naquela vida dele humana, porque ele estava como um homem. Mas ele queria também fazer a mesma coisa que todos nós fazemos. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque se vocês lerem lá no Evangelho de João, houve um momento em que Jesus disse para os apóstolos, soprou nos apóstolos. Estão lembrados? Que lá no Evangelho de João diz isso. Que Jesus soprou nos apóstolos e disse assim, recebeis o Espírito Santo. Aí soprou nos apóstolos para eles receberem o Espírito Santo. Aí, depois que Jesus passou por todo o sacrifício, morreu naquela cruz, né? Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, e quando ele ressuscitou, que foi ter com os apóstolos, teve alguns contatos com esses apóstolos, mas chegou a hora de ele assuntar aos céus, subir aos céus. Quando ele subiu aos céus, antes dele subir aos céus, ele ainda ceiou com os apóstolos, com os discípulos. E então ele disse para eles o quê? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, diz que Jesus disse, vocês não saiam de Jerusalém até que recebam a promessa vinda do Pai. Quer dizer, que eles não se ausentassem de Jerusalém, continuassem dentro da cidade de Jerusalém para receber a promessa do Pai. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 4. Depois, lá no versículo 8, Jesus, quando estava novamente com eles, alertou-os que eles receberiam poder, porque seriam batizados, né? E que eles receberiam o Espírito Santo, o poder vindo do Espírito Santo. Quer dizer, a confusão que existe na doutrina bíblica entre alguns ministérios é porque tem ministério evangélico que diz que quando a gente aceita Jesus, já recebeu o Espírito Santo e já foi batizado. Não, receber o Espírito Santo é porque nós recebemos o selo da promessa de nos tornarmos filhos. Nós recebemos o Espírito de Deus, que é através da palavra. A prova que nós recebemos é que nós recebemos a palavra, a pregação do Evangelho, e quando nós recebemos a pregação do Evangelho, o que é que aconteceu? Nós aceitamos e cremos no sacrifício de Jesus, que ele morreu por nós naquela cruz, e arrependidos dos nossos pecados, das nossas culpas, nós fomos até o Calvário, pelo Espírito, fomos até aquela cruz, arrependidos, e então declaramos que ele era o Senhor das nossas vidas. Nós abrimos mão, renunciamos da nossa vida deste mundo, para nos tornarmos agora filhos de Deus por adoção, e consequentemente, dizendo, nós queremos morrer o nosso ego, queremos matar a nossa vida interior e começar uma nova vida contigo, Jesus. Então, nós aceitamos Jesus Cristo, recebemos o selo que era o Espírito Santo. E esse selo veio também através da palavra que entrou em nosso coração, para que a gente cresça e fosse até ele. Tá certo? Agora, lá em Atos dos Apóstolos, Jesus fez questão de mostrar que mesmo depois de receber o Espírito, que Jesus disse, receber o Espírito lá no Evangelho de João, e agora em Atos dos Apóstolos ele diz, não saiam de Jerusalém, ele disse, não saiam de Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. E a promessa era o que? Era o batismo com o Espírito Santo,
que está lá no versículo 8º do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 8, vocês vão observar que isso é uma realidade, tá certo? Então, explicado isso aí, nós precisamos saber uma coisa. O Espírito Santo não é um bem para ser desejado. Muitos que estão na igreja, muitas pessoas que no momento de emocionalismo, no momento de emotividade, deu um sim para Jesus sem uma consciência de um arrependimento sério, que estavam verdadeiramente arrependidos, ou até pessoas que deram sim para Jesus, estudaram a doutrina do batismo, desceram as águas, mas ainda assim continuam deixando a carne militar contra o Espírito, porque não receberam ainda esse Espírito da verdade dentro de si. Por quê? E como é que recebe esse Espírito da verdade? O Espírito da verdade, que é a palavra, amados. A palavra de Deus é o Espírito da verdade. Se nós recebemos essa palavra com verdade, crendo, e fomos a Cristo arrependidos dos nossos pecados, nós já temos uma comunhão com esse Espírito. O Espírito já nos selou e agora o interesse é ter intimidade. Deus quer ter intimidade conosco. Ele busca essa intimidade. Ele lá tem um versículo lá no livro de Hebreus que diz os doutrinadores que se fosse interpretado segundo o pensamento de Deus, um versículo que tem em Hebreus, Deus estaria dizendo assim: eu só procuro alguém que tenha fé em mim. O que Deus estava dizendo para nós, eu vivo procurando alguém que tenha fé. O que é fé? Fé não é a pessoa dizer eu creio. Fé, eu creio e tenho fé e creio que Deus vai me abençoar, creio que Deus vai mandar riqueza, mandar saúde, creio que Deus não vai deixar que eu morra, né? Fé não é só isso, amado. Para que nós possamos crer e para que nós possamos receber promessas de Deus, nós precisamos ter uma fé, como manda a palavra, uma fé obediente. Essa fé obediente só através da palavra, quando nós cumprimos essa verdade, quando nós temos essa palavra dentro do nosso coração e vivemos obedecendo essa palavra e fazendo a vontade de Deus. E quando nós vivemos em obediência à palavra, nós não deixamos cair em qualquer laço de engano que esse mundo oferece. O mundo oferece muitas luzes de neon, o mundo oferece muitos pratos bonitos, cheirosos, que são pratos que nós desejamos, né? Pratos de riqueza, pratos de luxo, de luxúria, né? Pratos de todo tipo, mas dentro daqueles pratos, lá no centro tem o veneno de Satanás. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, de verdade, e quando nós vivemos em obediência a essa palavra e fazendo a vontade de Deus, nós estamos imunizados, estamos vacinados contra qualquer investida do diabo. Nós podemos até ser tentados, porque Deus permite que o inimigo tente, mas nós somos tentados, mas não cedemos. Acontece conosco o que diz aquele hino da harpa cristã, estão lembrados? O hino da harpa cristã, o hino 75, parece, tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, né? Coragem, ó crente. Tentado não ser, ceder para cá, né? Tentado não ser, ceder para cá. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente. Domina o teu mal. Deus pode livrar-te de uma queda fatal. Deus é quem vai nos livrar, porque quando nós estamos com a palavra dentro de nós, o Espírito de Deus está conectado conosco, então ele está ali nos assistindo. Nós fomos tentados, mas não vamos cair. Jesus estava recebendo o Espírito Santo lá no deserto, Deus levou para descer sobre ele o poder do alto, total, e mesmo assim o diabo tentou Jesus. Tentados nós somos, agora resta-nos saber se vamos cair na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne. Aí sim, aí nesse caso, nós estaremos irremediavelmente perdidos, porque a cobiça, como diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz o quê? Que a cobiça, nós somos atraídos pela cobiça, a cobiça vai gerar o pecado, e esse pecado vai gerar a morte dentro de nós, vai gestacionar o pecado, e quando gestacionar o pecado dentro de nós, vai gerar a morte, porque o salário do pecado é a morte.
Então, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo não é um bem para ser desejado. Muita gente pensa que o Espírito Santo é assim, que a gente está com o Espírito Santo na vida para desejar coisas materiais. Não, o Espírito Santo é uma pessoa para ser honrada, porque ele é uma das três, é uma das três pessoas da Trindade Santa, né? É uma das três pessoas, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa para ser honrada e convidada. Jesus, quando estava para ser assuntado ao céu, antes de ir para o céu, ele avisou aos apóstolos que iria para junto do Pai, mas deixaria no nosso meio o Consolador, que ficaria conosco até o final dos tempos, até o final do século. Porque enquanto a igreja estiver aqui, ele vai estar conosco, nos assistindo. Mas quando a igreja subir, ele vai também. Aí o Espírito Santo já não está mais sobre a terra, e isso aqui vai ser só o caos, dominado pelo anticristo, o falso profeta e a besta. A trindade satânica que vai reinar na nova ordem mundial. Nós precisamos entender isso aí. E o Espírito Santo, como é uma pessoa que tem que ser honrada e convidada, por que nós não iríamos querer o Espírito da verdade dentro de nós? Por quê? Né? Jesus mesmo, vocês estão lembrados que lá em João 16, versículo 12, Jesus conversando com aqueles apóstolos, orientou eles de todo jeito, mas teve uma hora que Jesus disse, eu ainda tinha muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar isso agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, quem era o Espírito da verdade? O Consolador, o Espírito Santo. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará sobre todas estas coisas. É esse Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus que está em nosso meio, que se encarna nessa palavra, e quando nós vivemos mergulhados nessa palavra, aí ele abre o canal para Deus falar conosco, nós falarmos com Deus, e Deus se deixar conhecer por aqueles que são fiéis, que são obedientes à palavra e que fazem a sua vontade, né? Isso nós temos que entender rapidamente. Alcançando o fim da vossa fé, olha o que diz aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 e 11. Olha o que diz o versículo 9 e 11 do capítulo 1 de 1 Pedro. Diz assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A salvação inquirida e tratada diligentemente pelos profetas sobre a graça que nos foi dada. Está lá em 1 Pedro. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nós só podemos dizer que estamos no Espírito se o Espírito de Deus habitar entre nós. Se o Espírito de Deus não está habitando entre nós, nós estamos na carne. Estamos completamente na carne. Nós só podemos saber se o Espírito de Deus habita em nós como? Se nós vivemos guardando esta palavra nos nossos corações, que o coração é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é a alma. Guardar, alimentar a nossa alma com essa palavra, e não só alimentar a alma com essa palavra, não só ouvir a palavra, mas também praticar essa palavra, porque se ouvir e não praticar, o Espírito da verdade não está em nós, porque para ele estar em nós é preciso então ouvir a palavra e obedecê-la, fazer a vontade do Pai, que é justamente a prática que Deus reclama de nós. Então, lá na epístola de Tiago, ele diz isso, não sejais somente ouvintes, mas também praticantes desta palavra. Nós temos que praticar essa palavra. Quem ouve e pratica não cai no laço do diabo, não cai nas armadilhas de Satanás, que todo dia Satanás lança armadilhas diferentes para pegar cristãos. Ele não está preocupado de pegar o que já é dele, quem já está no aprisco dele, quem já está no jugo dele. A preocupação de Satanás é pegar quem está no arraial de Deus, quem está na seara de Deus. Aí sim, o diabo tem interesse de fisgar tudinho, colocar armadilhas para muitos cristãos caírem. Mas resta-nos uma promessa de Deus de que o Espírito Santo estaria conosco até o final do século. Para tanto, é preciso que a gente andemos com ele, com esse Espírito da verdade dentro de nós. Entenderam agora? Quando a gente está com esse Espírito da verdade dentro de nós, não tem como dar errado. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 8, vocês estão lembrados do que é que diz? Diz assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Se uma pessoa está muitos anos na igreja, mas não tem interesse de mergulhar nessa palavra, de obedecer a Deus, cumprindo essa palavra, de fazer a vontade de Deus, e a pessoa passa 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, aí lá, depois de 20 anos que está dentro de uma igreja, simplesmente é atraído por alguma luz de neon desse mundo, é atraído por cobiças, né, de riquezas, de tudo, aí sai dos caminhos de Deus. Essa pessoa nunca foi de Deus. Esse tal não é dele, essa tal não é dele, não é dele. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Porque para nós provarmos que somos de Deus, nós temos que ter o Espírito de Cristo dentro de nós. Agora, eu creio que a Assembleia de Cristo sabe o que é ter o Espírito de Cristo dentro de nós, né? O que é ter o Espírito de Cristo dentro de nós? É ter a palavra de Deus armazenada na nossa alma. Porque com ela armazenada na nossa alma, nós alimentamos o nosso espírito e ainda ficamos com ela como muro para nos cercar e proteger contra toda tentativa do diabo de nos derrubar. Essa que é a realidade. Então nunca esqueçam disso. E o Espírito Santo, ele estará conosco e prometeu nunca nos deixar ou abandonar. Como foi que o Espírito Santo prometeu nunca nos deixar e nem nunca abandonar? A obediência à palavra de Deus, né? Eu caminho junto com o Espírito da verdade, perfeitamente, Matias. Quem tem o Espírito de Cristo, ou seja, quem tem a palavra dentro da sua alma, do seu coração, tem o Espírito da verdade, porque a palavra é o Espírito da verdade. Então, se a gente tem o Espírito da verdade, a gente vive sempre vigilante. Já estou chegando no ponto que eu quero explicar para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. O Espírito Santo disse que estaria conosco e prometeu nunca nos deixar ou abandonar, desde que sejam nossos costumes sem avareza, contentando-nos com o que temos. Pastor, como é que você está dizendo aí? Olha como é que o Espírito Santo disse que estaria conosco e prometeu também nunca nos desamparar, nem nunca nos deixar, nem abandonar. Ele prometeu estar conosco e nem nunca nos abandonar, nem nos deixar, se os nossos costumes fossem avareza. Né? Nós não podemos ter avarezas deste mundo, contentando-nos com o que temos. Quer ver se é o pastor que está criando isso ou está na palavra? Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz que se nossos costumes fossem avareza, nós vivemos contentes com o que temos, o Espírito da verdade nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar e sempre vai nos assistir, aleluia. Glória a Deus por isso, né? Por isso é que eu vivo preocupado com cada uma das ovelhas preciosas de Deus que ele jogou no ministério Assembleia de Cristo, para que nenhuma se perca, porque recebendo esse Espírito da verdade, que é a palavra, aqueles que querem levar Deus a sério, que ter essa palavra no coração, jamais cairão nas tentações e jamais Deus virará a face dessa pessoa. Porque se não está com o Espírito da verdade, vai pela cobiça, pelas avarezas da vida, vai viver uma vida descontente e vai buscar no mundo que acha que não encontra, que Deus não vai dar, não vai patrocinar para ele. Mas Deus quer primeiro que a gente mostre para ele que nós vivemos contente com o que temos, satisfeito, porque o importante é a gente estar em paz com Deus, né? Estar em paz com Deus, buscando a santificação, como diz lá em Hebreus, né? Buscar a paz com Deus, em Deus e a santificação, buscar a paz e a santificação sem as quais ninguém verá o Senhor. Então, a gente tem que buscar essa paz que nós só podemos encontrar em Cristo Jesus, né? E a santificação é a purificação através do cumprimento da palavra, a obediência à palavra de Deus. Nós nunca podemos esquecer isso. Lá em Hebreus 13:5 fala o que eu acabei de dizer para vocês. Agora vamos para o ponto que eu queria explicar para vocês nesta noite. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele está nas trevas. Por quê? Porque quando ele se rebelou contra Deus no céu, Deus o tirou, né, das regiões celestiais. Deus o lançou fora do céu. E quando Deus lançou Satanás fora do céu, Deus lançou ele em trevas. E o que é isso? Afastou
qualquer probabilidade do diabo ter qualquer outra conexão novamente com Deus, por conta da rebelião dele, e essa rebelião que fez ele levar também um terço do exército de Deus, um terço de anjos que caíram também com o diabo. Então Deus lançou o diabo e os anjos caídos em trevas, e quando ele lançou em trevas, né? Quando ele lançou em trevas, muita gente diz, pastor, aí eles foram para uma região de trevas lá. Não, a trevas que Deus lançou o diabo e seus anjos caídos, os anjos que caíram com ele, as trevas, tanto pode estar aqui na terra, como pode estar nas regiões abissais, quer dizer, nas regiões já próximas do inferno, nas trevas mesmo do abismo profundo. Mas pode estar aqui na terra também, tá certo? Onde houver trevas espirituais, aí o diabo estará e também seus espíritos malignos. Onde tiver uma treva espiritual. E como é essa treva espiritual, pastor? Como é essa treva espiritual? A treva espiritual é que quando Deus vira a face dele de nós, que Deus é luz plena. Quando ele vira a face de nós ficamos na escuridão também. E quando ele vira a face de nós é por quê? Por conta do pecado. E lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, fala que o pecado faz com que Deus vire a face de nós, né? Retira os olhos dele sobre nós, porque quando Deus está com os olhos dele cravados em nós, nenhum mal pode nos alcançar, tá certo? Mas aí é necessário nós descobrirmos as áreas de nossa natureza que estão desprotegidas e abertas ao ataque satânico. Escuta bem, nós precisamos descobrir quais as áreas da nossa vida que estão desprotegidas de Deus e abertas ao ataque satânico, ao ataque de Satanás e os seus anjos caídos, os espíritos malignos. E como é que nós descobrimos isso, pastor? Nós descobrimos isso vendo onde é que nós estamos falhando diante de Deus. Se nós estamos cumprindo verdadeiramente essa palavra, nós temos que repensar. Todo dia nós temos que... tem muita gente que fica assim, até chateado que eu diga assim, todo dia nós temos que nos converter um pouco mais. Ora, conversão é diária, todo dia nós temos que converter mesmo, porque nós enquanto nós estivermos com o espírito dentro desta casa, nós podemos falhar diante de Deus. Se não falhamos pelas ações, falhamos pelas omissões. O crime de ação ou crime de omissão na lei penal humana é a mesma punibilidade, né? Tá entendendo? E quem a pessoa é penada de qualquer jeito, né? Só foi omisso. Omisso é punido também. Do mesmo jeito é no mundo celestial, no reino de Deus. Quem peca por ação ou por omissão vai ser punido, vai ser disciplinado. E se é de Deus, tem que ser disciplinado aqui mesmo, né? Porque foi Deus mesmo que disse que disciplina os dele aqui, para que eles não sejam julgados com o mundo. Porque o mundo, quando for julgado, vai para o inferno. Mas os de Deus, se errarem aqui, eles têm que ser disciplinados ainda aqui. Para quando morrerem, eles não irem para o inferno. Porque o mundo, quando for julgado, vai todos queimar no fogo da geena. E então, se os filhos de Deus não aceitaram a disciplina, não foram disciplinados, e por Deus, é porque não era filho dele. Porque o pai que ama, disciplina. É só vocês verem lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, mostra que Deus disciplina o que é dele. Ele disciplina os filhos para que não seja julgado com o mundo. E por que é isso? O que é que você quer dizer com isso, pastor? A disciplina é quando nós falhamos numa das nossas áreas da vida. Se nós jogamos os nossos olhos, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, se os olhos da gente não estão vendo alguma coisa que atrai a gente para a cobiça, para o pecado, aí se a gente sabe que os nossos olhos vai nos trair, é melhor que a gente tire a visão disso aí, né? Vire-se ou mude o pensamento para o outro lado, né? Para não cair na tentação e poder cair na armadilha do diabo. Lá em Judas, no livro de Judas, que é só um capítulo, né? O livro de Judas. E Judas aqui é o irmão de Jesus e irmão de Tiago, né? Tiago e Judas aqui eram dois irmãos de Jesus, filhos de Maria, né? Com José,
e era meu irmão de Jesus, porque Jesus era filho somente de Maria, né? Foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então Judas e Tiago eram irmãos de Jesus. Lá em Judas, no capítulo 6, a Epístola de Judas, capítulo 6, ele diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. O juízo do grande dia é quando vier a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Na segunda vinda de Jesus Cristo, ele vem em duas etapas. A primeira vai vir para arrebatar a igreja. Ele ficará nas nuvens e vai arrebatar a igreja até ele. Vai atrair. Quando ele atrai a igreja, depois ele vai voltar com a igreja e com todo o exército celestial para destruir tudo. Tanto os astros, como os planetas, e a Terra está no meio, e as vidas que tiverem. Ele vai destruir tudo para poder vir agora o novo céu e a nova terra. Está lá em Apocalipse capítulo 21. Então a gente precisa entender isso. Quando Judas falou aqui dos anjos caídos, que Satanás levou com ele, isso aqui serve para nós. Ou não serve? Serve para nós. Ó. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Lá, os anjos tinham um principado lá no céu com Deus. Mas preferiram se rebelar e obedecer a Satanás. Quando Satanás foi lançado fora do céu, aí 1/3 dos rebeldes foi também junto com ele. Deus lançou fora também. Porque eles não guardaram o principado. Vamos entender com o nosso lado. Vocês estão lembrados que quando nós aceitamos Jesus Cristo e colocamos essa palavra da verdade no coração, vivemos em obediência, aí Deus disse que nos transforma em quê? Em reinos e sacerdotes. Cada um de nós, Deus entregou um reino, onde nós somos príncipes, né? Desse reino. O reino é no mundo espiritual. Cada um de nós tem um território que a gente reina, tá certo? Como príncipes, filhos de Deus, né? Príncipes e princesas de Deus, homens e mulheres, têm um reino, quando aceita Jesus. Agora, se a gente recebeu esse título de príncipe de Deus, num reino e como sacerdote, por que é que nós recebemos, nós nos tornamos reino e sacerdote? Reino porque ele nos deu um principado, um reino no mundo espiritual, para que nós possamos exercer a nossa autoridade, né? Nossa autoridade espiritual, né? Sobre serpentes e escorpiões. Quer dizer, sobre tudo que não presta aqui nesse mundo. Então, e nós nos tornamos sacerdotes porque Deus diz que agora se todos nós fomos instados a cumprir a grande comissão, ou seja, a fazer o ID da palavra, todos nós que pregamos a palavra, nós somos sacerdotes de Deus para viver essa palavra, né? Somos sacerdotes de Deus, mas somente os escolhidos. Por que somente os escolhidos? Porque eu creio que até para pregar essa palavra é necessário que nós estejamos com Cristo dentro de nós e recebamos o poder do alto para poder fazermos o ID dele, pregarmos o evangelho. Porque se alguém não tem Cristo na sua vida, não tem o Espírito de Deus na sua vida, ela prega para as pessoas, mas ninguém aceita. Ninguém aceita a palavra, né? E muitas vezes até por quê? Porque pelo próprio testemunho da pessoa que está pregando, né? Eu sempre lembro a vocês que tem um pastor, um grande homem de Deus, que foi ouvir uma pregação de um outro pastor, né? E depois que o culto terminou, o pastor daquela igreja chegou para o pastor visitante e disse: como gostou da pregação? Deus falou ao seu coração. Ele disse: o que tu falas, o que tu pregas, fala tão alto. Não, o que tu fazes aí por fora fala tão alto que eu não posso ouvir o que tu está pregando aqui dentro da igreja. Quer dizer, o teu testemunho ali fora no mundo fala tão alto que eu não posso te ouvir aqui dentro da igreja. A tua palavra para mim não entra no meu ouvido. Então a gente precisa entender isso. Só tem sucesso para a pregação da palavra de Deus e fazer vida sendo tocada se você vai evangelizar com o Espírito Santo. Eu fico angustiado quando eu vejo um grupo de pessoas evangelizar, mas não olham que estão em pecados. Por exemplo, eu estou fazendo comparações. Os pastores hoje têm muita preocupação
das evangelizações dos jovens, para saber se todos os jovens que estão indo evangelizar estão verdadeiramente no prumo de Deus. O que é isso, pastor? Ora, se tem jovens ali, casais de namorados, que quando estão fora da igreja, quando estão fora dos olhos, fora dos holofotes do mundo, estão vivendo na carne, praticando pecados ocultos, que pensam que ninguém está vendo, mas Deus tem os olhos para tudo, e Deus sabe o que todos estão praticando, então não vai obter sucesso, corre até o risco de um perigo de vida, porque pode Satanás tomar o corpo de uma pessoa ali fora, de um homem natural, de uma mulher natural, quer dizer, de um ímpio, e investir contra uma pessoa dessa. Nós precisamos entender isso. Para que a gente vai evangelizar, a gente precisa se purificar, buscar santificação em Deus, pedir perdão dos nossos pecados e quando pedir perdão, ser arrependimento sincero. Porque quem se arrepende diante de Deus mesmo, com sinceridade, não vai pecar mais com aquele pecado. Não vai mais praticar aquele pecado. Mas pedir perdão só porque vai sair para evangelizar, isso não vale nada. Pedir perdão para cear, se ainda vai continuar no pecado, não vai valer nada. A qualquer momento pode receber uma trombadazinha, viu? A qualquer momento está andando na contramão da direção de Deus e pode receber uma trombada. Me perdoe a franqueza, mas nós precisamos buscar a paz e a santificação. A santificação é nos purificar todo dia, buscando essa palavra, mergulhando na leitura dessa palavra, orando e pedindo a Deus para interpretar tudo aquilo que nós não pudermos entender, Ele interpreta para a gente. Porque senão, estamos lendo a palavra, mas continuamos em trevas. E nesse mundo de trevas, nós podemos, no meio das trevas, se encontrar com o diabo. O diabo vai entrar dentro da nossa alma, que está no eclipse, o eclipse da escuridão. E o diabo entra dentro da nossa alma e toma a nossa vida. E quando ele tomar, ele vai tomar para destruir, porque ele não vai deixar cristão no pecado, que pode depois voltar para cristão. Ele quer logo matar. Por isso que ele diz que vem os gafanhotos cortadores, né, que é para mexer no sentimento e emoções, e vem os migradores, que é para mexer no casamento, vem nos sentimentos, né, de amorosos, e vem também os devoradores, que é para destruir o que a gente tem, e depois vem quem? O destruidor, que é para não deixar a pessoa voltar mais para Deus. Tá lá esses gafanhotos estão lá em Joel, capítulo 1, versículo 4. É só ir lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 4, que vão ver isso. Então, trevas, meus amados. Pastor, então, o que é trevas de verdade? Satanás vive em trevas, os anjos dele vivem em trevas. E se nós pecarmos, viveremos em trevas? O que é trevas, afinal? Trevas, amados, para quem não sabe, é a escuridão moral. Por isso que o diabo e os anjos dele vivem em trevas, porque eles são espíritos, ninguém enxerga eles. Então eles vivem no mundo espiritual, mas vivem em trevas, né? E por isso que eles podem prejudicar qualquer cristão que der a brecha. O cristão entrou na brecha, o diabo ou seus anjos podem invadir e atacar essas vidas. Porque trevas é a escuridão moral. Não é simplesmente a ausência de luz, não. Muita gente pensa que trevas, pelo lado espiritual, trevas é ausência de luz. Não é isso, não. Não vão se iludir, porque vocês estão levando aí para o lado material, para a carne. A treva não é a ausência de luz, treva é a ausência de Deus. Quando nós não estamos com Deus dentro de nós, quando nós estamos na igreja ouvindo a palavra, mas não estamos levando Deus a sério, obedecendo a palavra, fazendo a vontade dele, nós estamos sem a luz de Deus e, consequentemente, estamos em trevas. Por favor, entendam em nome de Jesus. Por isso que treva é a escuridão moral. Não se limita a regiões exteriores da humanidade, não. Muita gente pensa que as trevas se limitam numa região exterior da humanidade. Não, trevas está até dentro de nós. Se nós estamos distanciados de Deus, Deus virou a face de nós, os olhos de Deus não estão conosco, a luz de Deus não está mais iluminando a gente, e nós estamos em trevas. E como nós estamos em trevas, estamos no território do diabo e dos seus anjos malignos, e aí nós poderemos sofrer todas as consequências do encontro com o nosso inimigo, né? Que foi declarado desde o dia que nós pedimos para fazer uma aliança com Cristo. Então nós não podemos entrar em trevas. Diferentemente dos que não conhecem Jesus. Diferentemente daquelas pessoas que não conhecem Jesus, nós podemos ter a certeza de
nós temos que ter a certeza que estamos enquadrados lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, sabe? Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim, ó, que nós fomos libertos da autoridade ou do domínio das trevas. Já viram isso? Colossenses 1, 13. Quando Jesus morreu naquela cruz, e nós fomos até a cruz receber o nosso perdão pelas nossas culpas, pela nossa podridão de pecado, e Jesus nos aceitou arrependidos, nós fomos libertos da autoridade e do domínio das trevas. Mas se verdadeiramente a gente deixou de obedecer a palavra, vai para a igreja, ouve a palavra, mas quando está aqui fora, ninguém sabe nem se é crente ou se é o pior dos ímpios, porque o testemunho é péssimo, né? Faz coisas que pensa que ninguém está vendo, né? Às vezes a gente trancado dentro de a pessoa trancada dentro de um ambiente, está pecando na carne, às vezes com um companheiro ou uma companheira, né? No sexo, fazendo orgias, etc. E pensa que ninguém está vendo, não tem problema. Mas Deus está vendo e o pior ainda, Deus já virou a face por conta do pecado, ele virou a face. E quem está olhando agora é o nosso arqui-inimigo para tirar a tua vida. Ele vai mandar um destruidor para tirar a tua vida, porque Deus te abandonou e ele quer aproveitar a tua alma para descer para o inferno com ele. Eita, labachuri, canta la manaia. É Deus que está mandando eu dizer isso. Alguém precisa receber essas coisas. Nós precisamos vigiar, tapar todas as brechas. Em toda a área da nossa vida nós temos que fechar as brechas, porque senão o inimigo vem, ceifa a vida daquele que poderia ser salvo. E se for ceifada a vida pelo inimigo é porque desceu para o inferno. Porque os que são de Deus, Deus não permite que toque. Porque o Espírito Santo disse que estaria conosco, não lembrado? Estaria conosco e não nos desampararia nem nos abandonaria nunca. Receba em nome de Jesus. Se somos nascidos da luz, não somos presos na armadilha de trevas. Quem é nascido da luz, ou seja, quem recebeu verdadeiramente Cristo de verdade e vive essa palavra, não tem perigo, amados, de cair nas armadilhas das trevas de Satanás. Jamais vai entrar em trevas. Não entra. Passa lutas e tudo, mas não entrará em trevas. Já, se tolerarmos as trevas, sabe o que é tolerarmos as trevas, né? É desobedecer a palavra de Deus, deixar de fazer a palavra de Deus e tolerarmos as trevas, porque nós toleramos o pecado. Aí a violação à palavra de Deus, pecado é o quê? Né? A transgressão à palavra de Deus, violação à palavra de Deus. Se nós toleramos o pecado, violamos a palavra de Deus, nós ficamos sujeitos, completamente sujeitos ao ataque satânico. E se estamos sujeitos ao ataque satânico, o diabo ele não dá trégua e nem tem piedade, nunca teve. Que ele vive em trevas, está perdido, sabe que o destino dele é o inferno junto com os anjos caídos, e ele quer levar muitas almas que poderiam ser salvas por Cristo Jesus. Então a gente precisa urgentemente repensar na nossa vida cristã, obedecer essa palavra, fazer a vontade de Deus e dar bom testemunho ali fora. Para que todos olhem e digam, verdadeiramente esse é outro homem. Não é, essa é outra mulher. Não é mais aquela vida que a gente conhecia, de pecados, que fazia, era mundano, era prostituto. Não tem mais isso. Quem está em Cristo, recebeu, foi nascido da luz, não tem mais perigo. E por conta disso também, Deus protege para que ninguém venha querer desenterrar o passado de vocês. Lutero, quando fechou com Cristo, se rebelou contra a religião dos homens e foi para a verdade de Deus, Lutero, o diabo ainda quis acusar Lutero dos pecados dele, da infância, da adolescência, tudo que ele fazia de pecado. Mas na hora que o Satanás estava acusando Lutero, diz a história doutrinária que um anjo desceu do céu com um balde de tinta branca, onde o diabo estava escrevendo os pecados de Lutero, o anjo chegou com um pincel e começou a pintar com a tinta branca, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus diz isso, vinde e arrazoemos, venha a mim e me argue. Deus está mandando nós irmos a ele arguir. Vinde e arguir-me, ainda que os teus pecados sejam como a escarlate,
eles ficarão mais alvos que a neve. Ainda que teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles ficarão mais brancos do que a lã do algodão. Eita, Jesus tremendo. Deus está prometendo isso a nós. E ele diz que se nós confessarmos as nossas culpas com arrependimento sincero, ele não se lembrará mais, está lá em Isaías capítulo 43, versículo 25. Ele não se lembrará mais das nossas transgressões e dos nossos pecados. Ele vai nos redimir das nossas transgressões e dos nossos pecados. Ele não se lembra mais. Lá em Miqueias, no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19, o Senhor diz através do profeta Miqueias que pisará a cabeça, né, da serpente, pegará os nossos pecados e lançará nas profundezas do mar. E quando Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar, por conta do nosso arrependimento e da nossa aliança com Cristo, ele ainda bota lá naquela praia onde foi lançado os pecados, na profundeza do mar, ele bota lá, os anjos de Deus botam um bocado de placa: Satanás e seus anjos, é proibido pescar nessa área aqui. Quem vier pescar aqui será fulminado. Por quê? Porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andarão agora segundo o Espírito. Aleluia! É isso que Deus quer nos ensinar. É isso que Deus quer para cada um de nós. Onde há a desobediência voluntária à palavra de Deus, há escuridão espiritual. E, portanto, um potencial para atividade demoníaca. Se nós não estamos vivendo essa palavra, não estamos obedecendo, nós estamos em trevas. E essas trevas, está ali também Satanás e seus anjos, porque eles estão em qualquer local das trevas. E eles vêm e invadem a alma daquele que está em trevas. E quando ele invade a alma que está em trevas, foi assim que ele fez com Judas. Aí então ele vem para a destruição total. Leva para a cova e manda a alma para o inferno. E nós não podemos dar trégua a Satanás. Nós não podemos dar cancho, porque nós já fomos comprados, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados por um alto preço, que foi o sangue precioso de Jesus. O próprio Deus encarnado homem. Nós não podemos baratear a nossa salvação. Então, Jesus mesmo nos advertiu sobre isso. Ele diz: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 35. Lucas 11, 35, Jesus está dizendo: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Não sejam trevas. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Olha bem. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Está lá em Provérbios capítulo 20, versículo 27. Provérbios capítulo 20, versículo 27. E nós temos que ver também que quando você abriga o pecado, a luz que está em você se torna trevas, né? Quando você abriga o pecado, a luz que está em você se torna trevas. Satanás, então, tem o acesso legal. Tá certo? Ele tem o acesso legal dado pelo próprio Deus. Deus é quem dá o acesso, dá permissão para o diabo atacar aquele que estava na luz e deixou entrar as trevas, por desobediência à palavra. Aí o diabo invade, né? Ele tem acesso à nossa alma para morar no domínio da escuridão. Ele recebeu acesso do próprio Deus e agora vai morar no domínio da nossa escuridão. E quando ele habitar no domínio da nossa escuridão, rapidamente ele vai nos destruir. Porque o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6,33. O salário do pecado é a morte. Para concluir essa doutrina, eu quero que vocês se lembrem daquela doutrina que eu dei sobre a porta da alma, né? A porta da alma. Que a nossa alma tem uma porta. Se nós estamos em Cristo e se o Espírito da verdade está dentro de nós, e você já sabe agora quem é o Espírito da verdade, não sabe? O Espírito da verdade é a palavra de Deus. Muitos ali fora, que estão em trevas, usam a palavra de Deus desvirtuadamente. Usam a palavra de Deus maculando a interpretação verdadeira, que a palavra de Deus não pode ganhar interpretação diferente do que está nela. Ela já se auto-interpreta no sentido literal do texto. A palavra de Deus. Quando Deus quer falar de outra forma, que não no sentido literal do texto, aí ele usa alegorias,
simbologias, né? Vocês já viram isso? E figuras de linguagem. Deus usa figuras de linguagem, alegorias e simbologias. Mas quando está no texto, sentido literal do texto, ninguém pode mudar. Ninguém pode dizer porque Deus disse a Josué, se Deus disse a Josué, e se Deus disse a Abraão, se tu me obedecer, serão benditas todas as nações da terra, né? Para Abraão, para Josué disse, se tu cumprires, olha, Deus prometeu que onde Josué pisasse a planta dos pés, ele daria para Josué. Você será abençoado, onde você andar será abençoado. Mas como? Qual foi a condição que Deus fez para que Josué, onde chegasse com o povo dele, lá os hebreus, seria abençoado? Se obedecesse a palavra de Deus. Se obedeceres a minha palavra, os meus mandamentos, cumprir os meus mandamentos, os meus estatutos, aonde tu pisar a planta dos teus pés será abençoado. Até as pessoas que estão por perto ficam abençoadas por conta de tua obediência. Mas se tu desobedeceres, aí tu serás punido, porque Deus não disse que pune. E nós temos exemplo disso. Vocês estão lembrados de Acã, que era lá da turma de Josué, uma das tribos de Jacó, que estava junto com Josué em rumo à terra prometida. Mas Acã cresceu os olhos, a cobiça dos olhos pela riqueza, do ouro, da prata, né? Acã cobiçou e junto com Sírio, foi depois do ataque de Jericó, roubou muitas vestes festivais, muitas vestes caríssimas dos reis, e roubou também ouro e prata. Ele levou e enterrou lá na tenda dele. Aí o povo de Israel foi para a guerra contra uma cidadezinha de Ai, que era bem pequenininha, começou a morrer judeu e voltaram. Josué desesperado do que era que estava vendo. Aí Deus disse, é porque o anátema está no arraial. O que é que Deus estava dizendo? O maldito, a maldição está aqui no arraial de vocês. Vocês, quantas vezes vocês foram lá, vão morrer gente. Com aquele povo lá que vocês poderiam ter dominado com pouco soldado. Porque vocês me desobedeceram. Vocês atraíram a maldição, abriram a brecha e agora o diabo quer tragar. Essa que é a verdade, amados. Por favor, entendam essa verdade. Deus teve que mandar Josué identificar quem tinha violado a palavra e depois mandou destruir Acã e toda a sua família. Mandou destruir, mata todos eles da prédia e toca fogo, para não sobrar nada de maldição. Quem quiser ver se é verdade, é só ler o que está escrito lá no livro de Josué, capítulo 7. Então, a pessoa não pode dizer que tem Deus no coração, que tem fé. Fé como? Fé desobediente? Porque quem tem Deus no coração e tem fé, obedece a palavra dele, de tal maneira que nem viola a palavra na interpretação verdadeira e nem deixa os outros ficar interpretando erroneamente. Fé verdadeira é a obediência à palavra incondicional. A obediência incondicional, cumprir essa palavra. Se desobedecemos a palavra, a porta da nossa alma se abre e quando ela se abriu, as trevas entraram. Onde tinha luz, desapareceu a luz e agora é trevas. Aí o diabo invade e traga aquelas vidas que pertenciam, que estariam para serem salvas pelo Senhor, vão perder a salvação eterna. Essa, meus amados irmãos, é a doutrina desta noite. É a palavra que Deus me deu para vocês. Continuem perseverando nesses caminhos. Continue obedecendo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Como é que eu sei, pastor, como é fazer a vontade de Deus? É que você sempre que for tomar atos, tomar atitudes, você sempre for fazer alguma coisa, alguma ação durante as 24 horas do dia, você sempre tem que consultar a Deus. Como é isso, pastor? Como é isso? Olha, a consulta a Deus é você, quando vai sair de casa para ir numa loja para comprar alguma coisa, você perguntar, Senhor, é da tua vontade que eu vá agora? Ou se eu deixo para outro dia, tudo? Porque em pouco tempo Deus vai mostrar. Se Ele não mostrar, se os teus ouvidos espirituais não tiver com alguma cerinha entupindo, Ele vai fazer com que tu desista disso ou arruma qualquer coisa para que não dê certo você ir. Mas Deus sempre vai estar na tua proteção, porque você está na obediência à palavra e vivendo a vontade dele. Se tudo que você for, se você for comprar um carro, uma casa, consultar a Deus, Senhor, é da tua vontade que eu compre? Porque se Deus mandar tu comprar, ainda que venha tempestades para que tu possa quebrar a cara e não poder pagar esse carro, Deus vai mandar abrir uma porta para te abençoar.
E isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Mas as bênçãos de Deus só podem ser derramadas naqueles que obedecem à sua palavra. Aqueles que vivem a obediência à palavra e fazendo a vontade de Deus. Ninguém nesse mundo ganha vida com facilidade, não. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Nós não podemos pensar que esse mundo aqui vai nos favorecer tudo. E ainda que você consiga alguma coisa nesse mundo aqui, com falcatrua, com sei lá com o que for, se você conseguir bens materiais, não vai servir de nada. Então, lembrado da parábola de Cristo sobre o rico avarento? Juntou muita riqueza, era juntando riqueza demais, comprando tudo, propriedades, casas, terrenos, animais. E no último ano de vida dele, teve um ano lá que triplicou os bens dele, que ele teve que derrubar os celeiros e fazer outros celeiros gigantes para encher tudo. Encheu tudo e ainda ficou coisa do lado de fora. Aí, Jesus contando essa parábola, ele disse o quê? Que lá do alto, lá de cima, veio uma voz dizendo: louco, esta noite ainda pedirão a tua alma. E o que é que tu tens feito por ela? Quer dizer, preocupou-se demais com bens materiais, pensando que ia viver uma eternidade aqui na terra. Quando nós não vivemos, porque Deus estipulou que o máximo de vida, o máximo de tempo que um ser humano poderia ter aqui é de 120 anos. Mais de 120 anos, aqueles que já desde criança vivem nos caminhos de Deus, cumprindo vigorosamente a palavra dele. Mas o tempo de vida hoje, mesmo com o aumento, se a perspectiva de vida aumentou, que aumentou agora para 70 anos, era 60, agora aumentou para 70, foi 75, mas mesmo assim o salmista diz que o nosso tempo de vida aqui é 70 anos. Se tivermos força e vigor, vamos aos 80. Aí diz, depois dos 80 é canseiro e enfado. Já viram isso? Está lá no Salmo 90, né? Salmo 90 está dizendo isso. É canseiro e enfado. Então, nós não podemos viver iludidos com coisas deste mundo, não, amado. Se nós fomos chamados por Cristo para sermos salvos, ganharmos a vida eterna e recebermos o reino do céu aqui na terra mesmo. Mas o reino do céu aqui na terra não é recebido com facilidade, como as pessoas pregam por aí, não, né? Os teólogos da prosperidade, teologia da prosperidade, essa teologia da prosperidade não é bíblica, não existe teologia da prosperidade. A prosperidade de Deus diz o quê? Buscai primeiro o reino dos céus, quer dizer, buscai primeiro Deus e a sua palavra, e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluia. Aí sim é a prosperidade de Deus. Busca primeiro a Deus, obedece, aumenta a tua fé através da palavra, porque fé só se tem com a palavra. Quem lê a palavra, não é assim que diz em Romanos 10, 17, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé verdadeira é pela palavra. Não caia em ilusão, em engano. Jesus se preocupava muito com os enganos. Que muitos que queriam segui-lo iam ser enganados nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Nós já estamos vivendo o clima dos últimos dias. Por favor, recebam essa palavra nesta noite. Obedeçam a palavra, vivam a vontade de Deus e deixe o reino de Deus chegar até ti, porque os céus começam aqui para ti, se tu for obediente à palavra e viver a vontade de Deus. Se você viver fazendo a vontade de Deus, o céu vai começar para ti aqui, porque ele vai abrir as fronteiras, vai largar as tuas fronteiras, vai abrir porta onde não existe para te abençoar e fechar a porta que está te prejudicando, também para te abençoar. Porque a porta que Deus abre, homem não fecha. E a porta que Deus fecha, homem nenhum mais abre. É preciso que se saiba disso. Então, nós precisamos entender isso, amado. Receba essa palavra nesta noite. Que Deus a aplique em vossos corações, para que fique armazenado em vossas almas. E qualquer tentação vinda do maligno, nós possamos resistir, porque estamos firmados na rocha que é Cristo. O Espírito de Cristo, que é a palavra, está conosco. E nós poderemos resistir a qualquer tentação e vivermos cantando sempre o nosso hino de vitória para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Vamos orar.
Pai, nesse instante nós queremos te pedir para entrar mais uma vez na tua santa presença. Desta feita, Senhor, para te apresentar cada vida que estava aqui conosco conectados e apresentar cada família representada por cada um deles, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, visita cada lar, cada família aqui representada, vai tocando na vida daqueles que ainda não te conhecem, vai abrindo, Senhor, o entendimento espiritual dessas pessoas para recepcionar a tua verdade, a tua palavra de verdade, não palavras enganosas, usadas da tua Bíblia, tirada da Bíblia, palavras tuas que são enganosas, e faz com que essas pessoas caiam nessa real, saiam dessas trevas, meu Senhor, meu Deus, e possam resgatar de novo a luz que vem da tua palavra, para ter o completo entendimento espiritual e andar no caminho da luz com o teu Filho Jesus Cristo. Santo de Israel, eu te imploro que nesta noite tu visite as tuas igrejas espalhadas pela terra, Senhor, vai em todas as partes do mundo, onde tiver um filho teu, uma filha tua, vai, meu Senhor e meu Deus, dando um renovo, fortalecendo, revigorando o espírito, meu Senhor e meu Deus, derramando sobre essas vidas saúde, paz e alegria nos corações, firmeza, Senhor, para continuar perseverando nos teus caminhos. Abençoa ricamente, Senhor, o Ministério Assembleia de Cristo. Abençoa, Senhor, nossos amigos visitantes que têm acompanhado também as nossas lives, que estão sempre conosco ouvindo essa palavra. Derrama sobre eles a unção preciosa do teu Espírito, e com essa unção vem a unção da saúde, da paz, da alegria e da prosperidade segundo a tua vontade, meu Deus. Sê com o teu povo, Senhor, dá-nos um restante de noite abençoado com um sono reparador, que amanhã seja um novo dia, um dia renovado, renova as nossas forças como tu renova as forças da águia, e que nós continuemos peregrinando, firmes nos propósitos de Jesus, firmes nas tuas promessas, certo de que receberemos, principalmente a maior delas, que é a graça imerecida da salvação. É assim, meu Deus, que eu te oro nesta noite, e de já te agradeço, no nome poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina por toda a eternidade, e quem crê, diga amém. Vamos para a bênção apostólica. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite em cada coração, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Uma boa noite a todos, um beijo no coração de cada um, e que Deus continue com cada um de vós, e o Espírito da verdade continue sendo implantado em vossas vidas, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Boa noite a todos. Uma lembrança ao Vini, que está lá nos Estados Unidos, né? Vini, eu estou vendo você aí, né? E o Vini está lá em Maine, lá nos Estados Unidos, né? E está conectado conosco. Deus abençoe você, Vini, sua família. Lembrança ao pastor, seu sogro. E Deus abençoe todos os seus familiares. Sua esposa, seus filhinhos, seu sogro, sua sogra, e todos que integram essa família de Deus, para a glória e louvor do santo nome do Senhor, e abençoe a todos. Mãe, muito obrigado aí. Então, Deus abençoe a todos, e todos os nossos visitantes fiquem também com essa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos.